No dia 20 de junho de 2015, a minha história mudou do dia para a noite. Para mim, aquele dia foi algo que eu jamais imaginava que ia acontecer na minha vida. Eu havia trabalhado aquela noite, no hospital, e o Jonas queria comprar um presente para a amiguinha que faria aniversário no sábado à noite. E naquele dia eu saí muito cedo de casa. Então ali a minha história já começou a mudar. E o Jonas, então, ele disse para mim: olha, papai, eu queria dizer uma coisa para o senhor, então. Eu te amo. Jonas tinha apenas 12 anos quando o acidente aconteceu. Sempre envolvido pelo amor da família, ele era muito carinhoso e fez questão de telefonar para o pai, que havia saído cedo de casa naquele dia, para dizer que o amava. O menino teve fratura de bacia, de quadril e traumatismo craniano. Então eu tinha noção, do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma esperança que tudo aquilo, como na vida de todos aqueles pacientes que eu cuidei a vida toda, teve uma boa resposta. A minha resposta não seria diferente. Eu tinha essa esperança. Então essa esperança ela foi renovando todos os dias. E parece que os meus ouvidos, eles se tamparam. Os médicos queriam falar comigo e eu não queria ouvir. Eles queriam falar: mãe, você sabe que é grave, E eu olhava assim. Então eles queriam ir além. Jonas teve morte cerebral. Você inicia o protocolo para fazer esse diagnóstico a partir do momento que o paciente tem sinais clínicos de que não há mais função cerebral. Ele não apresenta mais reflexos no exame neurológico dele, ditos reflexos normais, reflexos de tronco cerebral. A partir deste momento, você comunica à família que vai ser aberto este protocolo. Falar em doação de órgãos em qualquer momento da história da sociedade é sempre um pouco complicado e traz um antagonismo entre a vida e a morte. Porque quando você fala de doação de órgãos, você está falando que um indivíduo ou alguma pessoa faleceu. Não é simples, não é uma tarefa fácil para nenhuma das partes. Nem para a parte que está ouvindo a notícia de que tem um falecido, um ente querido morto, nem para a parte que está falando sobre a morte daquela pessoa. A morte ainda é um tabu. Falar da morte é um tabu. Ela faz parte da vida. Então, o decorrer da vida da gente, a gente vai se deparando com os lutos, com as percas e com a morte. Mas que ainda é muito difícil, é muito complicado se falar desse processo. E compreender que a morte ela não é só o fim. Ela faz parte do processo, é uma simbolização. A pessoa nunca morre. Ela sempre vai estar dentro da gente em lembranças, no simbólico, nos sentimentos. Para se entender o processo de doação e de morte encefálica, é necessário a gente ter o conceito de vida e de morte. O conceito de vida mais arraizado que nós temos na sociedade é caracterizado pelo coração como centro da vida e dos sentimentos. E a evolução tecnológica e da ciência, o suporte avançado de vida, demonstraram de maneira clara, inequívoca, que o cérebro é o grande centro de toda a nossa vida. As nossas memórias, as nossas saudades, a nossa dor, o nosso prazer pelo prato que a mãe faz, a comida gostosa que nos faz lembrar, os momentos da infância, as dores, as dificuldades, as perdas, o cair e arranhar o joelho. Esse conceito é importante. Quando a sociedade ela evolui e nota que, tecnicamente, o cérebro é o centro da vida, falar sobre doação fica mais leve. Entenda o seguinte: não significa que todo mundo vai ser doador quando entender, mas vai ficar menos pesado para a família discutir a perda do ente querido. Segundo os médicos, a decisão da família sobre a doação de órgãos, na maioria das vezes,
é influenciada pela fé. Mas, para muitos religiosos, a morte não é o fim. Na verdade é uma passagem, é uma coisa só, onde a gente faz um processo de mudança, uma vida diferente, né, junto de Deus. Por isso que para a Igreja Católica a morte não é o fim, mas é uma passagem, né, para uma nova vida ao lado de Deus. E isso é a garantia que nós temos de fé, né, de fé, para que a gente possa acreditar na vida eterna. Não existe morte, existe vida. Deus, Ele é tão bom que não nos criou para a morte, Ele criou para a vida. E a doação de órgãos pode significar um novo começo. O próprio Jesus, né, dá a si mesmo para a salvação do seu povo. Assim também, o nosso processo de vida, né, no mundo hoje é um processo de entrega. Então, o gesto da doação de órgãos, ele é muito bem visto pela igreja. Ele é um gesto de amor, é um gesto de solidariedade para com aqueles que buscam, né, prolongar a vida de outros. Uma dádiva divina de nós podermos animar uma outra pessoa com os nossos órgãos. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Cuidando dele, quando a gente terminar aquela nossa programação, nós vamos poder ceder alguns órgãos nossos para alguém que fique e dele tem necessidade. É uma dádiva divina. Aos olhos de Deus, isso é maravilhoso. Enfim, após a triste e dolorosa notícia da morte de Jonas, com toda cautela, a equipe hospitalar conversou com os pais do menino sobre o delicado assunto da doação de órgãos. É difícil porque nesse momento que a família realmente tem o diagnóstico que o quadro é irreversível, né, que finalizou. E é um momento do desespero da família, né? Que até então a família acha que pode reverter esse quadro. E quando finaliza o diagnóstico, não tem mais o que fazer para esse paciente. E era chegada a hora da decisão. Kika e Silvio Brito precisavam dar uma resposta aos médicos. Como nós somos muito focados na fé, e sempre pregamos o amor e falamos sobre isso, né? Eu sempre fiz isso aqui, a vida toda na igreja, somos palestrantes da igreja e sempre pregávamos isso, o amor, a doação, de você amar o outro. E qual a maior forma de você provar e mostrar que você ama o seu próximo, se não você doar parte de você, né, para que o seu próximo continue a viver. Então, isso tem gerado para nós hoje segurança, tranquilidade, de falar com mais decisão que realmente valeu a pena, né? Mas já no dia valeu a pena, porque aí as pessoas começaram a falar para nós, né? Diante de tudo, o mais lindo foi vocês terem decidido a doação de órgãos. A doação de órgãos pode não só salvar a vida de uma pessoa, como também trazer um novo sentido à vida, seja do doador, seja de quem recebe o órgão. Aos 24 anos, Letícia já recebeu um rim 2 vezes. E sabe o quanto esse gesto tem valor. Depois que eu passei por isso e vi outras histórias, eu entendi o que é essa coisa de espera, de ficar na fila, de ter milhares de pessoas na sua frente e você ficar esperando todo dia um telefonema, tipo, será que agora é minha vez, sabe? Então, eu acho que isso é a espera mais angustiante que tem e eu acho que não custa nada. Então, a gente partiu para a família da minha mãe, que a chance era quase 0, e a minha tia mais nova, de 32 anos, doou para mim e, assim, tanto com ela quanto com a minha outra tia, a conexão sempre foi muito grande, assim, até meio assustador. E essa minha tia mais nova, tem 32 anos, ela tem uma filha, e aí também teve um impasse de às vezes não poder doar, tudo mais. E aí os médicos falaram, olha, você tem certeza? Fez toda aquela pressão psicológica, porque eles fazem uma pressãozinha para você desistir, para ver se é isso mesmo que você quer. Então, eles fazem uma pressão para você se sentir à vontade, na verdade, não é uma pressão ruim. Uma pressão para você saber o que você está fazendo, porque é uma coisa muito séria. Então,
a equipe médica resolveu que seria ela. Em janeiro de 2016, dia 19 de janeiro, eu transplantei novamente e aí hoje eu estou aqui. Doação de órgãos é uma situação séria, é uma postura benigna para a sociedade, é uma postura que engrandece a sociedade e engrandece o modelo da sociedade. Quanto mais doadora for a sociedade, melhor é o aspecto de altruísmo, de bondade desta mesma sociedade. Então, falar de doação de órgãos é falar sobre a bondade dentro da própria sociedade. E hoje o que gera de paz, sabe, do nosso coração, no meu coração, no coração do Silvio, eu falo que se todo mundo pudesse perceber e sentir, sabe, essa paz que é gerada quando você percebe que tem 4 pessoas vivas através da vida do seu filho ou da vida daquela pessoa que você amava tanto, que você amou tanto, né? Então eu falo assim que é uma oportunidade que a gente tem, né, de se manter vivo e em pé, né, sabendo que tem pessoas que hoje celebram, né, que são crianças, a gente não sabe, se são adolescentes, né, a gente também não sabe. As córneas, a gente também não sabe se são crianças, adolescentes ou se são adultos, a gente não sabe, né? Mas também não importa para nós, importa que tem 4 pessoas hoje, né, que estão aí, os renais crônicos principalmente, né, chutando bola. Doe vida. 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 Doe vida.